Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui a cultuarmos e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estará aparecendo aí abaixo ao vídeo o número da conta bancária da nossa igreja, para que você possa estar aí realizando as suas contribuições de dízimos, ofertas, para a continuidade do trabalho do nosso Deus. Apesar de estarmos de portas fechadas, nós temos aí as responsabilidades, sociais a estar assumindo com o nosso templo. Oremos neste momento. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te pedimos que venha verdadeiramente, ó Pai, fazer morada em nosso coração, e que o Teu Espírito Santo possa já estar neste momento conduzindo nossas mentes e corações para verdadeiramente ouvir a Tua santa e gloriosa palavra e buscá-la colocar em prática em nossa vida. Obrigado por todos que estão conosco neste momento, participando deste culto de gratidão ao Senhor. Amém. Luz do mundo vi.
Em qual terreno você tem edificado a sua casa espiritual? A parábola dos dois fundamentos. Ela é encontrada nos dois evangelhos. Segundo Mateus, do capítulo 7, 24 ao 27, e também no evangelho segundo Lucas, do capítulo 6, do versículo 47 ao 49. Elas são conhecidas como a parábola dos dois construtores, também a parábola dos dois alicerces, nas versões aí tradicionais antigas. E na versão atualizada da NTLH, temos o seguinte título: a parábola do sábio insensato. Algumas diferenças distintas e notáveis entre a descrição de Mateus e Lucas sobre essa parábola. Então, começando aqui, Mateus escreveu para os judeus que viviam em Israel. Já Lucas escreveu para os gregos e helenos, que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Então, os ouvintes de Lucas eram os conhecidos gentios. E eu quero aqui usar o texto do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 7 ao 24, até o 27, com o título A Parábola do Sábio Insensato. Diz aqui a palavra de Deus, quero que você, se puder, me acompanhe. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. O contexto histórico da palavra dos dois fundamentos, ou aqui do sábio e insensato, nós temos aqui Jesus relatando ali no Sermão do Monte, e ele utiliza essa parábola para concluir então o seu sermão, em Mateus capítulo 5, 6, 7, conhecido como Sermão da Montanha, e em Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 29, quando Jesus relata ali, então sendo o Sermão da Planície. Jesus também pronunciou para uma grande multidão de judeus, não somente aos discípulos, mas aquela multidão de judeus ali presente. E ele utilizou elementos comuns que esses judeus conheciam. Descreveu aqui as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Lucas, quando faz o relato desta parábola, ele escreve para gentios de uma outra região, utiliza aqui também técnicas de construção que eram familiares às pessoas a quem ele escrevera, e considera aqui um ponto importante de Lucas, as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões para melhor compor a parábola em seu evangelho. Mas mesmo com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola dos dois fundamentos aqui, ou do sábio insensato, tem o mesmo fundamento. Explicando aqui um pouco essa parábola, nós vamos ter aqui características das construções rurais dos dias de Jesus. A primeira dela é: as casas eram diferentes das construções que estamos acostumados com os dias de hoje. As paredes não eram tão sólidas.
Se usava aí uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. Em Mateus capítulo 6, no versículo 19, quando Jesus cita ali para a gente não ajuntar tesouros onde a traça, a ferrugem, e onde ladrões minam e roubam. Então Jesus se referia a esse sentido. O telhado também dessa casa era frágil. Era uma mistura de terra e palha. E podia tranquilamente ser aberto. Agora temos também o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, versículo 4. Quando os amigos ali do paralítico, você vai lembrar da história, que eles foram até Jesus para curar o seu amigo. Mas como era grande a multidão, eles subiram até o telhado da casa e assim o desceram, para que então o milagre de Cristo fosse realizado na vida daquele paralítico. Então está aí o contexto. Uma segunda característica, algumas pessoas construíram suas casas bem longe do leito do rio. Então, com o cuidado que eles tinham, mas embora para o estilo da época, ter um riacho nas proximidades da casa, favorecia a criação de animais, plantações e principalmente o abastecimento de água na própria casa. Para o sustento, enchia seus poços, cisternas. Então assim eles tinham bastante água. Uma terceira característica que nós podemos tirarmos aqui nesse texto é que as mudanças climáticas repentinas eram comuns naquela região. Então, quando a estação de chuva chegava, o riacho que se formava garantia a água necessária para atravessar o período da seca. E muitas vezes as tempestades elas ocasionavam o transbordamento dos rios. Eu creio que se nós lembrarmos aí um pouco, no final do ano passado aqui na nossa cidade de Caeté, Minas Gerais como um todo, Belo Horizonte, Grande BH, foi devastado, O que estrago uma tempestade não fez no nosso estado de Minas Gerais, aqui no nosso município de Caeté. E quando percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica aqui nítida a importância que havia no alicerce daquelas casas. Uma quarta característica distinta é que os tipos comuns de construtores daquela época eram apenas dois tipos. Era o construtor prudente, lá no relato de Lucas, capítulo 6, no versículo 48, a gente vê ali que esse construtor ele escolhe bem o local onde a sua casa será construída. Então ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha e constrói a sua casa ali, alicerçada na rocha. Quando vamos lá para o versículo 49 de Lucas capítulo 6, nós identificamos também o construtor insensato. Ele edifica sua casa sobre a terra árida e solta, em plena areia. Não considera as mudanças climáticas. Esse é o grande ponto crucial desse construtor insensato. Ele não buscou sabedoria. Ele ilude com o sol brilhando fortemente no período da seca. E não pensa nas tempestades que certamente poderiam vir naquela região. Passando aqui as características, nós temos também uma mensagem principal dessa parábola. A gente vê aqui que o construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. Você está lembrado? Em qual terreno você tem edificado a sua casa espiritual? Precisamos sempre
na nossa vida diária, fazer menção dessa pergunta. O próprio Jesus, na introdução da parábola, ele explica que o significado figurativo de alicerce é o quê? Estas minhas palavras. Quando ele fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele se refere a essa base, a esse alicerce. Em Mateus 7, 24, Lucas 6, 47, ele inicia a parábola do sábio insensato. E essa expressão, estas minhas palavras, ela não se refere apenas, no relato do Sermão do Monte, mas a todas as palavras que Jesus cita em seus contextos que ele ensinava. E vemos também que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, e no significado espiritual dessa palavra, o próprio Cristo é essa rocha, é essa base sólida. Eu quero aqui compartilhar então com você alguns versículos na palavra de Deus. Alguns pensam aí, ou algumas religiões ensinam, por aí, que Pedro é a pedra fundamental, a qual Cristo edificou a igreja. Mas quando nós buscamos na Escritura Sagrada, a gente não vai encontrar essa verdade. A verdade a qual encontramos lá em Isaías capítulo 28, no versículo 16. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, ele orienta: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, não duvide, não fique ansioso. O autor, então, que muitos o identificam como a pedra fundamental, a qual Cristo se referiu, ele na sua primeira epístola, Pedro capítulo 2:6, ele vai relatar: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então Pedro aqui, tranquilamente ele vai desmentir essas teorias, que ele é a pedra fundamental da igreja que Cristo construiu. Não, a pedra é Cristo Jesus. E interessante que bem depois Paulo, da mesma forma, ele vai relatar o que ele aprendeu com Pedro. Que assim que Saulo se converteu, ele acompanhou bastante tempo a Pedro, aos discípulos, aos apóstolos, para então assim tornar, essa bênção de um forasteiro, um atalaia de Deus, a anunciar o Evangelho. E lá em Romanos capítulo 9, 33, Paulo vai dizer: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então a gente vê que em momentos históricos diferentes, o Espírito Santo de Deus, ele revela as Escrituras. E ela não mostra dúvida, por enquanto, até agora, até o momento, essa rocha, essa pedra fundamental de esquina, eleita e preciosa, ela é Jesus Cristo. Paulo também em Coríntios capítulo 3, 11, ele vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. No capítulo 10, 4 de 1 Coríntios também, Paulo relata: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Jesus então deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de ser apenas ouvinte, vai diferenciar o prudente do insensato. Vai diferenciar o sábio do tolo. Diferencia sim o justo do injusto.
linda e maravilhosa canção ministrada pelos nossos amados irmãos, né? O louvor da segunda igreja. Oferta viva. Precisamos ser essa oferta viva ao nosso Deus. Então, tirando aqui algumas lições da parábola dos dois fundamentos, do sábio e insensato, nós temos aqui como primeira lição: todos nós estamos construindo. A nossa própria vida, ela é uma construção. Porque todos os dias nós acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida, ela vai sendo edificada em palavras, pensamentos, desejos, atitudes e a cada realização. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, infelizmente. Outros são insensatos. Devemos também ser praticante, não apenas ouvinte do Evangelho. Jesus nos dá essa instrução. Muitas pessoas apenas só ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é suficiente. Entretanto, o próprio Jesus nos adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre a qual se deve construir. O apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre este princípio. Coríntios capítulo 3, 10 e 11, ele relata: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Uma segunda lição que nós podemos tirar: que só há dois tipos de construtores: os prudentes e os insensatos. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, capítulo 7, no capítulo 10, 13, o 22, e também o capítulo 25. Ele vai tratar sempre esses dois tipos de construtores: os prudentes e os insensatos. Aqui a gente vê que não existe uma terceira opção para a gente pertencer ao grupo dos prudentes ou então ao grupo dos insensatos. Nós vamos ser ímpios ou justos. Não existe meio termo. A palavra de Deus, em momento nenhum, ela não deixa a gente no meio do caminho pensativo. O Apocalipse diz que a palavra do cristão, ela é sim, sim ou não, não. Não existe talvez para a gente alicerçar nossa vida na rocha que é Cristo. Uma terceira lição que nós podemos tirar: que as diferenças, elas vão aparecer sempre na hora da tempestade, na hora das adversidades que nós formos passar. Nós vamos ser provados. Onde construímos a nossa casa espiritual? Às vezes as semelhanças superficiais, elas impressionam, mas um dia os céus se escurecem e a tempestade, ela acontece. A
chuvas transbordam rios, e as duas casas, elas vêm ser provadas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato, ele parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. E dentro das próprias igrejas, nós podemos ver este padrão acontecendo muitas das vezes. E é neste momento que as semelhanças demonstram, junto com a insensatez do construtor que não fez a sua casa firmada sobre a rocha. Quando as adversidades chegam diante de nós, da nossa vida, se a nossa rocha, se o nosso alicerce não está fundamentado em Cristo, em obediência às Escrituras Sagradas, nós vamos nos desmoronar. Uma quarta lição aprendemos dentro dessa palavra é que os méritos sempre têm que ser de Cristo. O princípio claro dessa palavra é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e em suas palavras. Pensar em salvação por obras é uma doutrina completamente estranha e contrária às Escrituras Sagradas. Ambos os construtores utilizaram aqui o mesmo material, às vezes até a mesma técnica, para levantar as paredes dessa casa e fazer o seu telhado. Não foi a construção em si que manteve a casa de pé, enquanto a outra desmoronava. Enquanto a casa do construtor prudente, que foi construído sobre a rocha, permaneceu entre os ventos, pela tempestade, pela transbordação do rio, a casa do insensato, ela veio abaixo. Porque o terreno que ele usou foi árido e argiloso, areia. Então aqui nos traz uma quinta lição e finalizando, que o segredo está no fundamento do alicerce sobre a rocha. Quero mais uma vez lembrar você da pergunta que eu fiz ao início e vem ao decorrer do texto te apresentando. Qual tem sido o terreno que você tem edificado a sua casa espiritual? O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isso o livrará. O prudente entende que nenhuma das realizações poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor. E diante das provações de que vem sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana, ela é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha pode manter sua casa de pé. E a rocha que eu estou citando a você, ela chama Jesus Cristo. Se você ainda não fez, você precisa confiar a sua vida nessa rocha que é Cristo. Alicerçar seus sonhos, ideais, objetivos, a sua vida nas mãos de Jesus. Porque apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo.
oramos nesse momento. Pai, obrigado por ter nos dado a oportunidade, ó Pai, de poder escolher o melhor terreno para que nós pudéssemos alicerçar a nossa edificação espiritual, a nossa vida. E que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, neste momento, adentrar cada um que está conosco, acompanhando, está fazendo essa entrega, Pai. Pôde fazer aí sua reflexão e ver que o terreno que ele estava, Pai, era um terreno frágil de areia. E coloque ele, ó Pai, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Receba, ó Pai, esta vida para o louvor da Tua glória. Que o Teu Espírito Santo venha ensiná-lo e edificá-lo sobre as Tuas sagradas Escrituras. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo possa caminhar com você hoje e para todos sempre. Amém.